10 minutos, reloginho na tela, para a gente falar sobre essa grande notícia. Cruzeiro renova contrato de Otávio, vínculo já assinado, anunciado oficialmente. E aí, conte mais o que tem no nosso centraldatoca.com.br. Xará, boa tarde. Boa tarde, Samuca. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, o pessoal que nos acompanha de casa aí, direto do telefone, da televisão. O QR Code está aqui do lado também para você acompanhar tudo lá do centraldatoca.com.br. O Cruzeiro, inclusive, oficializou agora há pouco, né, a renovação de contrato do goleiro Otávio. A gente noticiou mais cedo lá no Central da Toca que o titular aí da meta cruzeirense tem um acordo para estender o vínculo até o meio de 2031. Né, o Otávio vem numa crescente meteórica, né, depois da lesão do Cássio. Matheus Cunha assumiu, o Otávio recuperou a posição, era o terceiro goleiro, se tornou titular devido às atuações tanto quanto contestáveis do nosso querido Matheus Cunha, hoje inclusive emprestado internacional. Já são 22 jogos em 2026 por Brasileirão, Mineiro, Copa do Brasil, e a gente viu que o Otávio é aquele goleiro no estilo decisivo. Jogasse contra Boca Juniors, contra a Universidade Católica, ter sido muito importante para o Cruzeiro. E aí, Rafa, o que você achou desse movimento do Cruzeiro dentro da própria equipe, né, para renovar com um goleiro de somente 20 anos, um cria da Toca? Pois é, acho um movimento super correto por parte do Cruzeiro, assim, o Otávio é um atleta que o Cruzeiro tem que apresentar um bom projeto esportivo para ele, visando o presente, mas o futuro dele aqui no clube também. Eu sei que pela idade dele, pelo potencial, a tendência é de virem muitas propostas, mas a partir do momento que o clube renova o vínculo, ele também se resguarda nesse sentido, né, de ter mais tempo e mais força numa eventual mesa de negociações, mas eu espero de verdade que seja um movimento visando a valorização do Otávio enquanto goleiro do Cruzeiro. Eu entendo que nós fizemos a parte mais difícil, que foi formar esse atleta desde que ele era um menino, colocá-lo para jogar no profissional, porque não é fácil ter essas oportunidades e tudo mais, e agora é a parte de desfrutar. Ele ainda tem questões a evoluir, mas pela idade que ele tem, o potencial que ele mostra, o Cruzeiro tem um baita goleiro para 10, 15 anos, e esse é o meu desejo, sabe? Que o Otávio fique no Cruzeiro por muitos anos, que esse seja só o início de um grande projeto esportivo dele aqui com a camisa celeste. Ixi, eu acho que ali o Samuca travou até falar um pouco, comentar sobre Eu tô aí, meu filho. que a Rafa falou, né? Tá aí? Então fala comigo aí, Samuca. O que você achou dessa renovação do Otávio? Não, gente, pelo amor de Deus, como é que coloca isso aqui? Mas aí cai a internet se eu colocar no modo avião, porque tem gente ligando aí, tá? Eu acho que algum hater que tem meu telefone tá querendo me tirar aqui do Central da Toca agora. Mas vamos lá, até alguns detalhes interessantes, né? Primeiro, que o Cruzeiro não recebeu nenhuma proposta oficial de nenhum clube interessado no Otávio. Surgiu muita coisa, né? Em um determinado momento, não teve nenhuma proposta oficial. O novo contrato agora, ele vai até 2031. O Otávio tem uma renovação salarial importante. Para multa nacional, nem com o salário anterior alguém ia conseguir pagar, né? Mas agora, para multa nacional, o salário é multiplicado aí por 2.000 vezes, então tem um aumento considerável no valor da multa. Para o exterior é uma multa de 100 milhões de euros, dificilmente alguém vai pagar uma multa também, e o Cruzeiro trabalhando aí com um projeto de médio e longo prazo para o Otávio, né? Claro que se chegar alguém aí, a justiça que deveria acontecer o Otávio estar no próximo ciclo aí, acho que Otávio e Pedro Morisco, né? Dois grandes goleiros aí, jovens do futebol brasileiro, que deveriam estar no ciclo aí de seleção. Mas a gente sabe como que funciona, né? Vão os mesmos aí, se bobear até goleiro aposentado vai continuar indo, infelizmente. Mas o Cruzeiro dá uma tranquilidade para todo mundo, né? Para o staff, para o jogador, porque aí é a minha opinião, tá? Se eu sou o Cruzeiro, eu não consideraria vender o Otávio nunca. Se ele quiser ir para a Europa, fala assim, meu filho, desconsidere isso aí que você vai ficar aqui eternamente. Porque pensa, véio, você formar um goleiro na sua base e você ter esse goleiro até os 40 anos, poxa, seria assim, espetacular, ia se transformar no jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, se Deus quiser, com muitos títulos aí pela frente.
Então acho que é um movimento muito importante e para afastar qualquer possibilidade ali de se ter um assédio, né, do garoto ficar com a cabeça aí, porque o que mais tem neste momento, né, quando o jogador passa a ter uma sequência, a ganhar mais oportunidade, a se destacar, o que mais tem é a galera ali ao redor, né, falando isso aqui, aí fala do outro lado também, e você tem que ir para tal lugar, você vai ganhar não sei o quê. Mas o Cruzeiro se antecipa aí, é um acerto enorme, penso, da diretoria do Cruzeiro, do departamento de futebol. Então, o staff do jogador também são pessoas aí que a gente conhece do mercado, não são pessoas para sair oferecendo o jogador para tudo quanto é lado, e a informação até é que ficaram bem felizes com essa renovação, estavam trabalhando para isso, então o contrato anterior era até 2028, agora vai até 2031, de hoje até o meio de 2031, 5 anos aí, pelo menos, de Otávio, e pode ir renovando juntamente com o Arthur Jorge, né? Acho que o Pedro pode fazer o projeto por essa base aí, Arthur Jorge 2030, Otávio 2031, e daqui a pouco a gente vai seguindo, né, Xará? Samu, que eu até queria trazer um dado interessante, eu comentei isso inclusive no Twitter esses dias, mas eu acho que é importante para a gente visualizar e ter uma noção do tamanho da responsabilidade que o Otávio assumiu, né? Porque, pegando nos últimos anos, os únicos 2 goleiros que tiveram uma sequência parecida com o Otávio nessa faixa etária foi o Jefferson, que foi lá no início dos anos 2000, que ele joga 2000, 2001, 2002, e o Gomes, né, que chega do Democrata de Sete Lagoas, tem alguns jogos ali em 2002 e assume de vez a titularidade em 2003, já com 22 anos. Então o Otávio já completa 22 jogos com a camisa do Cruzeiro. É uma sequência recente muito difícil para os crias da Toca, né? A gente viu o Rafael, quantos anos o Rafael não passou no banco do Fábio? A gente lançou grandes goleiros, o próprio Gabriel Brazão acabou deslanchando fora do Cruzeiro, o Lucas França também era um goleiro de muito potencial, e hoje, além do Otávio, a gente tem o Vitor Lamounier, né? Então, olha o nível dos goleiros que o Cruzeiro está formando, né? O Cruzeiro sempre foi um grande formador de goleiros na escola brasileira, então é uma oportunidade muito grande que o Otávio soube aproveitar muito bem, né, Rafa? Exatamente, não era fácil pelo contexto, muita pressão, porque, querendo ou não, as atuações ruins do Matheus Cunha também recaem naquele goleiro que entra, porque ele precisa ser uma solução e precisa ser de forma imediata. Uma lesão muito grave do Cássio, e o Otávio agarrou muito bem essa oportunidade. E muita gente não lembra, né? Mas ele até teve alguns jogos lá no início do Campeonato Mineiro, levou alguns golaços ali, o pessoal ficou meio assim, mas com a sequência, né, que é muito importante para qualquer atleta, em especial para um goleiro, ele mostrou a capacidade que ele tem. O jogo em La Bombonera, para mim, é como se fosse um batismo assim do Otávio na equipe principal do Cruzeiro, porque não era simples de forma alguma jogar aquele jogo. Acho que muitos dos nossos atletas de linha, inclusive, sentiram aquele dia, e o Otávio não sentiu nada, assim, ele foi perfeito no que ele precisava fazer. Se o Cruzeiro saiu com um ponto daquele jogo, se chegou vivo ao intervalo, tem muito a ver com a atuação dele. Tem os seus pontos a evoluir, como, por exemplo, sair em bola aérea, sair jogando com os pés, mas pela idade que ele tem, cara, é muito pequeno, sabe? São coisas que claramente ele vai evoluir. A gente tem um baita goleiro e estou muito feliz com essa notícia, e é o que eu espero do Cruzeiro, sabe? Formar, fazer a transição e aproveitar, desfrutar desses atletas aqui, porque, como vocês falaram, assim, é muito raro, em especial para goleiro, você conseguir formar na sua casa alguém de tão alto nível que a gente siga desfrutando. E um outro detalhe, né, o Rafa e Xará e amigos aí ligados no Central da Toca agora, é que dificilmente você consegue uma tranquilidade, porque a gente sabe, né, o nível de cobrança que existe, mas dificilmente você consegue uma tranquilidade para lançar um goleiro de 19, 20 anos e ele se tornar o dono da posição. Então, o Matheus Cunha, que foi lá pro Internacional e continuou tomando os seus gols lá, né, de uma facilidade absurda, e você tem o Otávio hoje, daqui a pouco vai ter o Cássio voltando, e acho que o Cássio hoje tem uma condição assim de ser uma peça muito importante para o crescimento ainda maior do goleiro Otávio. Não acho que ele vai fazer qualquer tipo de pressão e nem penso que isso vá funcionar, se fosse o caso, né, com o Arthur Jorge. Então é só a gente aproveitar aí, o Cássio vai voltar e quando for ter uma oportunidade vai ser da vontade aí da comissão técnica e tudo, mas eu tô feliz demais com essa renovação
e é o Otávio, o nosso goleiro aí, que seja por muitos anos aqui na Toca da Raposa 2. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!